Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC de Educação Especial. Eu sou o professor Jefferson, vou acompanhar vocês durante essa formação. Vou me descrever, sou um homem cis, de estatura alta, tenho 1,82 m, minha pele morena, olhos castanhos, escuro, sou calvo, uso barba. Hoje estou usando uma camiseta azul, atrás de mim o logo do Centro de Mídias, aparece uma televisão também e aparece um pedaço da minha tatuagem no meu braço esquerdo. Hoje nós traremos duas professoras surdas da rede para falar um pouquinho sobre as suas experiências e o trabalho que desenvolvem com os estudantes com deficiência auditiva na rede estadual. Para me acompanhar, a professora Doane está aqui comigo hoje. Tudo bem, Doane? Seja bem-vinda. Olá, Jefferson, olá pessoal, tudo lindo com vocês? Que delícia estar nesta ATPC, né? Bom, vou me descrever. Minha pele é clara, minha estatura é mediana, olhos castanhos, cabelos castanhos bem compridos e eu uso um laço cor marrom no cabelo. Estou usando uma camisa preta. Certo? Gente, super empolgada para a TPC de hoje. Que alegria, né, Jefferson? Que delícia poder trazer duas professoras da nossa rede que são surdas para compartilhar com a gente aí todo o conhecimento, né? É isso aí. E para a gente não perder o fio da meada, vou mostrar o meu sinal para os intérpretes, quando eles quiserem aí se referenciar a mim. Doane, seu sinal. Sim, claro, né? Os nossos sinais, como não? Assim. Legal, então vamos lá. Professora Thalita, professora Miriam, sejam muito bem-vindas. A gente vai ouvir agora o relato da professora Miriam, que vai trazer um pouco da sua história, da sua experiência. Miriam, seja bem-vinda, é com você. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vou me autodescrever um pouco. Sou surda, este é meu sinal na comunidade surda e meu nome é Miriam. Eu estou usando uma blusa azul, mais escuro preto também. Atrás de mim o fundo bege. E muito obrigado pelo convite. Obrigado de verdade, porque é muito importante. Então, eu vou explicar para vocês onde é minha casa. Eu moro em Mogi das Cruzes. Este é o sinal da minha cidade. Eu nasci em Mogi e moro em Mogi também. Então eu vou explicar um pouco para vocês da questão da surdez, de ser surda. Eu nasci ouvinte, e eu tive muita febre. Fiquei doente, tive muita febre. E o que aconteceu? Sabe, passado algum tempo, alguns meses, eu nasci depois, descobri a surdez, mas a minha amiga, ela foi junto ao médico, nós conversamos com o médico explicou, não, você nasceu surda, não foi por causa da sua febre ou da doença. E eu fiquei assim feliz por ser surdo, porque é lindo a língua de sinais. Mas a minha família, por exemplo, ficou muito triste, né? Pensando na dificuldade que seria a minha mãe e o meu pai, pensando na dificuldade que seria ser surdo em relação à comunicação, as dificuldades de relacionamento, como seria para a minha vida, toda essa dificuldade, isso entristeceu eles ao longo do caminho. Então, quando eu fui para a escola, não tinha intérprete, não havia intérprete nenhum. Era uma dificuldade muito grande, porque só havia oralização. E eu era surda. Então, era difícil entender, sabe? A questão de tempo, a questão do aprendizado, do crescimento. Mas então eu vi como que eu vou entender a questão de oralização. Só via as pessoas gesticulando, isso me deixava um pouco nervosa, não conseguia entender, a comunicação não fluía, mas tinha muita dificuldade, muito problema. Então, ao passar do tempo, haviam 3 surdos, né? Assim, oralização, tinha um professor que colocava numa sala especial, que era a sala de inclusão, e eu via e falava, eu queria ir na sala de inclusão.
mudar para aquela sala junto com os surdos. Aí falava, vai, não pode, é proibido, você tem que ficar nessa sala especial. E eu ficava curiosa, eu precisava aprender, eu gostava de aprender. Aí veio a diretora e a professora conversando e elas olharam para mim e começaram a rir. E eu me senti muito mal com essa situação. E eu falava, poxa, me tira da sala especial, me põe na sala inclusiva. Não, lá é muito diferente. Essa sala é o quê? É uma sala especial. É diferente, o ensino é diferente. É oralização, você vai aprender. E olha, eu sofri muito com a escrita, a dificuldade da escrita, do aprendizado. Na sala, inclusive, era muito diferente. Eu via, sabe, mudavam os professores e pareciam que as coisas ficavam mais claras. Não havia intérprete nenhum, intérprete de Libras antigamente. Então, por isso eu percebi essa questão do aprendizado. Então eu vi as pessoas, professor de geografia, por exemplo, falava, e eu perguntava, levantei a mão e disse assim, oi, olha, eu sou surda. Você percebeu? O professor ficou espantado, falou, me espera um pouquinho, eu vou te dar um livro de geografia. E ensinou todos os outros alunos, depois ele veio até próximo a mim, sentou e começou a mostrar através de gestos, de mímica, e sabe, para ver se eu conseguiria entender alguma coisa. Olha, é muito difícil, é um sofrimento terrível, porque era diferente da outra sala. Eu tinha interesse naquela outra sala, porque a questão do surdo é tudo visual. Então, sofri bastante, mas estudei, fiz as provas. Antigamente eu não tinha telefone, não tinha computador. Tinha que buscar informação nos livros, nas bibliotecas, fazer as pesquisas e eu era sozinho, mas fui desenvolvendo, sabe? Aí terminei até a oitava série e passei. E os professores vieram e falaram, você viu? Você passou. Nossa, passei. Aí a diretora saiu de perto, acho que com vergonha talvez, sumiu de perto de mim. Aí os 3 outros alunos da sala de inclusão não passaram de ano e talvez pela dificuldade. Aí eu perguntei para a professora, eu preciso ajudar, incentivar os surdos, né? Eu preciso assim que eles consigam evoluir. Muda para esta sala para ficar um entendimento mais claro, para conseguir passar primeiro, segundo e terceiro ano. E intérprete, de jeito nenhum, não tinha. Tinha que ser o nosso esforço na questão da escrita, na pesquisa, no aprendizado. E eu sempre fiz tudo isso sozinha. Então eu sou muito grata. Olha, foi difícil. Eu hoje vou explicar um pouquinho sobre minha formação, a questão da minha identidade. Hoje eu sou pedagoga, sou formado em pedagogia, me formei, porque, sabe, a Beth, isso, eu pedi para ela me ajudar. E o surdo, para o surdo é muito difícil. Então eu falei, bom, eu vou ajudar como pedagoga. Também eu fiz três estudos. Após a educação especial de surdos, sou formada também. Eu fiz a pós sobre surdo-cegueira e quero estudar letras libras, porque eu acho muito importante o aprendizado. Aprender sempre é muito bom, para que eu possa estar incentivando outros surdos também a aprender, a evoluir. Sabe? Porque antigamente eu não aprendi nada, então eu sou muito grata a Deus. Deus tem me ajudado, tem me dado coragem e eu tenho me esforçado bastante. Mas, novamente, antigamente não havia intérpretes, tudo era muito limitado, não havia comunicação. Então, no passado a vida era um pouco mais difícil, mas hoje eu sou muito grata, porque eu consegui fluir na minha vida. Então, hoje nós temos grupos aí de oralização, de pessoas, de ouvintes que falam e eu não consigo entender. É igual no passado, sabe? Demorou bastante tempo, um certo atraso, a questão de idade também dos surdos e ouvintes. Então, às vezes eu não consegui entender, mas eu me esforcei muito e eu sou muito grato. Também estudei após, isso abriu minha cabeça para novas coisas, novos aprendizados.
Então, uma experiência no trabalho, como por exemplo, fui admitida num trabalho, mas eu tive muita dificuldade, porque a questão de identidade surda é muito difícil. Mais ou menos uns 30 anos até hoje, aí entrei num trabalho, você vai conversar com a secretária, não tem comunicação, sabe? A comunicação é muito difícil, sabe? E o grupo fica, parece que com medo de chegar, de falar em sinais. Isso me lembrou muito antigamente. Então tudo é na forma da escrita, e escreve, mostra. Isso precisa ser transformado para a língua de sinais, mesmo que seja uma língua de sinais básica. Sabe, hoje sim, é muito difícil a comunicação no trabalho. Já tem 3 anos que eu venho lutando, batalhando, mas a gente tem a questão da dificuldade. Você fica, parece que, desassociado do seu trabalho. Os alunos surdos, por exemplo, você tem que incentivá-los, isso é muito importante. Hoje no meu trabalho, por exemplo, eu estou na sala no AE, então eu estou ensinando. Então tenho os horários, tudo certinho, eu fico muito feliz com os meus alunos surdos, que eles conseguem entender. E tem uma sala específica. Como a questão da empatia do surdo com o ouvinte. Como se dá esse encontro, como que funciona? Sim, tem dificuldade, é muito difícil. O quê? A questão do diálogo, do bate-papo. Às vezes as pessoas têm medo. Miriam, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você acredita que hoje ainda existe muito preconceito em relação à pessoa surda na escola, como era na sua época. Então antes, porque, por exemplo, você divulgava como? Você mostrava como a questão da cultura, da identidade. Então precisa haver essa empatia, é muito importante. Antes a dificuldade era grande. Hoje você precisa mostrar, sim, sou surdo. Tornar isso claro. Você mostrar a importância. Antes é bem diferente de agora. Hoje nós temos muito preconceito. E isso é muito difícil. Às vezes as pessoas têm medo e se afastam. As pessoas não querem assumir. Mas a gente tem que mostrar. A questão do surdo, por exemplo, a pessoa ver a língua de sinais. É importante estar divulgando, entendeu? Isso tem que ficar claro com os alunos, porque às vezes os alunos não conhecem nada e falam, deixa para lá. Surdo ouvinte. É a questão de cultura. A cultura é muito importante. Por exemplo, a questão da empatia. Quando tem esse encontro, essa troca, sabe, a percepção, isso é muito bom. Em relação à cultura, sim, são diferentes, são caminhos diferentes. A questão do surdo, o surdo é importante que se respeite essa cultura, que se ame, que estejamos sempre juntos. Nós temos que mostrar, sim, para que o ouvinte nos veja e também nos respeite, para diminuir essa questão do preconceito. Então, sempre estar divulgando, falando mais sobre a língua de sinais, a sua importância, a questão da língua. Por exemplo, meu sinal, lá nos Estados Unidos, espanhol também, tem língua de sinais, entendeu? Então, isso fica bem claro com o grupo. Então, é sempre importante estar divulgando. Hoje eu vou explicar para vocês, olha. Então, o grupo de estudos aqui, a TPC,
eu fico ansiosa, eu quero aprender, e eu vejo a língua de sinais, é maravilhoso. Então, a gente tem um grupo de deficientes, secretárias, o pessoal que faz, os professores. Então, a gente tem vontade de aprender, flui a comunicação, não é? É que para a gente repassar para os alunos, isso é muito importante. É um sonho, eu tenho esperança de uma escola bilíngue. Tenho a esperança, o respeito, a igualdade, se Deus quiser. Mas isso com o tempo nós vamos mostrando, ensinando, incentivando e agradecendo. Também agradecer a Tânia, né, que convidou. Então, sempre, eu vou aceitar sempre, estou disposto a ajudar, estou muito feliz com esse grupo que a gente se encontra todos os dias, já sabe o sinal, bom dia, boa tarde, sabe? Com muita paciência, é o básico, mas é maravilhoso. Isso também na escola. Vocês podem criar grupos de estudos e oferecer, para que fique claro a questão da identidade da pessoa surda, a importância da língua de sinais. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Fico animada com os alunos vendo sinais, falo, olha que legal, dá para conversar um pouco, mesmo que básico, isso me deixa muito feliz. Agora, vou explicar a metodologia surda, como ela é importante. Você pensa importante, ouvinte, aluno, crianças, tudo, aprender Libras? Escola? Sim ou não? Opinião, você. Nós precisamos influenciar outras pessoas, porque as pessoas chegam, os alunos chegam, eles têm que ter essa integração. Por exemplo, ficar sozinho, o aluno surdo, isso é triste, isso é depressivo. Eles querem brincar, querem conversar, se comunicar, e há necessidade dessa interação. Isso é muito importante no ensino. Isso traz um prazer imenso. Por exemplo, eu convido sempre na sala para a gente fazer uma reunião, sentamos em semicírculos, eles ficam muito felizes, os ouvintes sentam ali em semicírculo e nós conversamos, interagimos, e isso traz uma felicidade e é muito importante. Surdo ouvinte, sim, precisam estar interligados aí, tem que haver essa troca, sim, é muito importante. Então, vou voltar a falar sobre a metodologia. Por exemplo, o cidadão surdo. Você fala, poxa, vou avaliar, vou olhar, analisar. Ele sabe, não sabe. Eu vou perguntar. Aí você conversa, você interage. E a pessoa fala, não gosto de língua portuguesa porque não sei, não me entra na cabeça. E você pergunta o porquê. É difícil. Então, por exemplo, o professor fala muito rápido, escreve na lousa muito rápido, explica-se muito rápido. Então o aluno fica ansioso, não consegue entender, não ficou claro. E sabe, se tivesse o intérprete seria bem mais rápido. De repente acabou a aula e vai embora e este aluno continuou sem entender. Então tem que haver essa troca, isso tem que ficar claro na cabeça dele. Também o aluno, por exemplo, quando vai para a oralização, mas às vezes tem algumas palavras que não conhece. Aí você perguntou, você conhece o sinal dessa palavra? Conhece isso daqui? Conhece? Mas, na verdade, a palavra ele não conhece. Pode conhecer ele na língua de sinais, mas na escrita não, porque foi escrito de forma muito rápida. Então, essas pesquisas, essas coisas, dão uma ansiedade e não dão entendimento. Então, há necessidade dessa ajuda, dessa adaptação, desses exercícios, oferecer exercícios. Tem que haver essa troca
para que haja um entendimento. Isso é muito importante. Isso para as crianças seria avaliadas, por exemplo, a importância da percepção, de você trocar matemática, então, ali ajudando, conversando, dando exercícios, adaptando, para que fique tudo muito claro. Isso é importantíssimo. Então, também o CMSP, a gente tem um pouco de dificuldade, porque é muito rápido. Às vezes não consegue ver perfeitamente, sabe? Tem que ajudar, vamos lá junto, vamos assistir como é. Então, isso não fica, não conhece alguns sinais, o sinalário para eles. Isso pode vir com desenvolvimento, mas agora é um movimento, por exemplo, da Covid, da pandemia que nós estamos vivendo, tem muita live, muito bate-papo, muita conversa, e dá para aprender, sim, se consegue, sim, um aprendizado. A participação também é muito importante. Então, todos vocês que prestaram atenção aqui, muito obrigado. Também a Tânia, muito obrigado. Obrigado de coração. Um beijo para minha filha. Eu amo muito. E olha, Deus abençoe. Tchau. Miriam, nós que agradecemos a oportunidade de ouvir um relato tão bonito como o seu, da sua trajetória profissional. É um prazer muito grande ter você aqui, trazendo essas experiências de possibilidades para os nossos alunos e enchendo os nossos professores de esperança. Uma notícia que eu tenho que te dar é que a EFAP está oferecendo o curso básico de Libras para os professores da rede. Nós tivemos um pouco mais de 5.000 inscritos. Ainda não é o suficiente, mas esse curso vai estar aí sendo disponibilizado pouco a pouco para todos os professores que queiram participar. Nós também achamos que é uma iniciativa muito importante e fundamental para a gente quebrar a barreira atitudinal existente nas escolas. Claro, você foi minha professora de Libras, né? A gente teve cursos aí presencialmente, você que deu o meu sinal. Te agradeço muito por ter aceitado esse convite. E antes da gente passar para a fala da Thalita, eu queria te fazer uma outra pergunta. Dentro desse contexto de pandemia, de ensino remoto, como você, na sua escola, conseguiu atender os seus estudantes? Vocês encontraram alguma estratégia específica? Isso partiu de você? A escola contribuiu para que isso acontecesse de forma efetiva? Como que foi o seu trabalho com os alunos surdos nesse período? Então, é importante o quê? Você ver, você analisar. É necessária essa observação. Com o passar dos anos, com a experiência, sabe? Tudo chega, tudo muito junto para o surdo. Então, tem que ter essa forma contínua. Legal. Que legal, que bom que vocês traçaram estratégias específicas e avaliaram os seus estudantes, que é uma situação bastante pontual e importante para dar andamento aí nas atividades. E aí, então, aproveito para te agradecer novamente, agradecer a sua escola, né, Dr. Davi Jorge Cury, e também a diretoria de ensino de Suzano. Duane, você quer fazer alguma pergunta para a Miriam? Tá ótimo, ótimo. Não, sem nenhuma pergunta. Perfeito. Então, obrigado, Miriam. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Thalita Nabas, que também é surda, que compõe a nossa rede, uma professora da Diretoria de Ensino Leste 3. Agradeço bastante, Thalita, a sua participação junto com a gente hoje. E aí você pode, agora com você, pode aí apresentar para os professores a sua trajetória, a sua experiência e todo o conteúdo que você trouxe para a gente nessa formação. Seja bem-vinda, Thalita. Bom, eu vou explicar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como foi que eu me formei, vou falar um pouquinho de mim. Bom, eu me formei em letras e como foi essa trajetória? Foi aí em 2014, né? Eu já vim aí, fiz o concurso aqui em São Paulo, eu passei
E eu comecei a trabalhar na escola, uma escola de ouvintes. E aí nós já sabemos como é que funciona, né, nesse processo. Então, na escola, né, do governo, a gente tem aí o foco na inclusão, mas como funciona esse processo? Como é esse processo para os surdos? Numa escola de ouvinte, né, numa escola regular, como acontece essa inclusão? É importante que a gente pense, que o professor entenda quem é o aluno surdo, esse garoto, essa garota, esse aluno surdo. Quem é ele? É importante que o professor entenda quem é ele, principalmente aí sendo surdos, como um igual do ouvinte. É importante que a gente entenda também as diferenças entre eles, né? Porque o surdo, assim como o ouvinte, né? Eles são capazes, mas assim, eles têm que ter um modelo. Mas não é um modelo de ter uma pessoa ouvinte apenas. Não é só isso, né? É preciso que se entenda o orgulho de ser surdo, né? O que é ser um surdo, na verdade? Quando a gente fala a respeito dele, né, nós precisamos entender que o surdo não é esse modelo de deficiente. O surdo tem vergonha de ser deficiente. Não, ele tem orgulho de ser surdo. Né? Tem surdos que aprendem a oralizar e tem que entender que quando ele escreve língua portuguesa, ele escreve de uma maneira diferente, mas que a gente precisa entender, enquanto professora, quem é ele. O aluno que é surdo tem as suas dificuldades de compreensão da língua portuguesa. Então, a gente precisa entender de diferentes perspectivas essa escrita da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a segunda língua para o surdo. Então, a Libras é a primeira língua do surdo. Então, quando o aluno surdo chega na escola, como será que a professora age? A professora fica desesperada, será? A professora tem medo? Será que é necessário ter medo do surdo? Claro que não. Se o seu aluno é surdo, é necessário um grande esforço sempre para a comunicação. É importante que exista esse esforço. O surdo é inteligente e o surdo não tem problema visual, mas então eu preciso me adaptar a ele, né? Eu preciso entender o surdo e me esforçar e ter vontade para que a comunicação com ele aconteça. Você, professor, precisa estar aberto, ter o coração aberto, precisa estar aberto e não se render às barreiras. É necessário um grande esforço para que a comunicação aconteça, para que a comunicação logre. E isso dentro da escola. Também, como será que o surdo aprende? Quais são as estratégias necessárias que eu, professor, devo ter para fazer com que ele consiga entender dentro de uma metodologia, claro? Então, primeiro, você precisa antes observar, entender, compreender, perceber como o aluno surdo age, como ele é. O aluno surdo, por exemplo, será que ele é mais tímido? Será que não? Será que ele é mais cara de pau? Será que ele é mais esforçado? Será que não? Então depende. Você, professor, precisa observar, porque dependendo de como ele é, dependendo de como o aluno é, você vai ver que você vai precisar agir de maneira diferente com ele, porque os alunos não são iguais. Então você vai observar e entender como você pode abordar esse aluno e não distanciar-se dele. Você precisa chegar perto, chegar junto desse aluno, convidá-lo,
Falar para ele, você consegue, você é capaz, você pode se comunicar. É necessário haver aí um incentivo do aluno por meio de você, professor. Você, professor, é o responsável por esse aluno surdo. Você, professor, pode ensiná-lo. Você, professor, pode incentivá-lo. E tentar, né? Tentar aí entender que você não deve ter medo dele. Né? Você pode aprender Libras, o básico da Libras, coisas mais fáceis como um oi, um olá, um tudo bem, um entendeu? Ah, sim, entendi. Não, não entendi. Perguntas. Fazer o sinal de pergunta. Eu pergunto para você, você pergunta para mim. Eu te ajudo, você me ajuda. O básico. Coisas simples. Verbos. Apontamentos, né? Pronomes. Alguns verbos mais tranquilos como querer, não querer, gostar, não gostar. Perceber visualmente o que é necessário, os sinais que são necessários para a convivência, para facilitar a comunicação, para melhorar o aprendizado. E também gostaria de dar a dica para vocês, professores. Só. Precisa aparecer a Duane, para ela poder chamar a atenção dela. Ou o intérprete, né, que vai fazer a pergunta, é isso? Thalita, quero te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Você trouxe informações aí muito importantes em relação ao medo que os professores têm e esse afastamento que é gerado por conta da dificuldade na questão comunicação. Você acha que isso também se deve pela questão do capacitismo, pelos professores terem dó dos alunos surdos, por serem surdos? Porque você trouxe uma experiência de ter aí orgulho de ser surda, né, de conseguir seu mercado de trabalho, seu espaço no mercado de trabalho. Você acha que essa dificuldade que os professores têm de aproximar-se dos alunos com deficiência auditiva se deve ao capacitismo, essa dó que eles sentem dos estudantes? Bom, na verdade, o que acontece? Nós percebemos aí, na história, né? Surdos sempre sendo olhados como coitados. Poxa vida, não são capazes, não conseguem falar, não têm voz. E como isso procede? Surdos sofrem muito preconceito, isso acontece bastante, não conseguem escrever, e na história a gente vê que surdos sempre têm aí o não pode, não conseguem. Tem limite ao acesso da informação, mas os surdos já provaram, já mostraram que eles podem sim, que eles não são deficientes assim não. Eles, surdos, dentro de um grupo, vêm trabalhando, batalhando bastante e têm hoje uma identidade, a identidade surda. Porque quando nós olhamos para dentro do surdo, nós percebemos que assim, eles não são mudos. Surdos não são mudos. Eles podem gritar, eles são surdos com voz. E como assim com voz? Eles têm as mãos, eles se comunicam através das mãos. As mãos são a voz. Então, sim, o surdo pode batalhar. Sim, o surdo pode ter um espaço na sociedade. E o professor, hoje, precisa compreender, entender que eles não podem e não devem utilizar palavras assim diferentes como surdo-mudo, escola normal. Como assim? Escola normal? Não é uma escola normal, é uma escola regular. Entende? Isso tem muita diferença. É preciso entender que a aprendizagem, quando a gente utiliza palavras diferentes, a gente faz uma aprendizagem correta, a gente utiliza o conceito correto. É surdo, ou talvez um DA, porque depende também, até inclusive para ele ser um DA. A pessoa que tem perda de audição, ouve um pouco, ela é uma DA, uma deficiente auditiva. Agora, quando a gente tem aí
um surdo que não ouve nada, a gente fala de uma identidade, aquele surdo que utiliza a língua de sinais, e ele mostra isso com orgulho. E isso já é de conhecimento, já é de conhecimento. É importante que eu mostre isso, que eu, professor, conheça isso com mais profundidade, que eu consiga entender esses conceitos e os utilize com cuidado. Aí esteja sempre tendo contato com a comunidade para que eu possa incentivar essa inclusão. E por que o sinal de inclusão a gente faz com uma mão ao lado da outra e não sobreposta à outra? Por que o sinal de inclusão deve ser feito assim? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas devem caminhar juntas. As pessoas não devem ser entendidas como uma menos ou mais que a outra. Elas podem caminhar uma ao lado da outra. As pessoas devem caminhar juntas, de mãos dadas. E mais uma dica a vocês, professores. Devem ser utilizadas estratégias, como, por exemplo, figuras, desenhos, no ensino para o surdo. Porque o surdo, claro, ele é visual. É importante que vocês entendam que os surdos veem as coisas, percebem as coisas, claro, pela visão. O ouvinte percebe sim também pela audição. Mas no caso do surdo, quando ele observa as coisas estão ali na cabeça dele e tudo aquilo que vem na imagem do pensamento dele, ele passa para a mão. Ele desenha as coisas através das mãos no espaço. E aquilo que está na cabeça, ele traz para o espaço, ele expressa no espaço. O desenho da mente vem para o espaço. Isso é um grande suporte para ele. É importante que isso seja entendido. Ele desenha através das mãos. A fotografia, por exemplo. Também, o surdo aprende através das experiências, da vontade que ele tem de sentir. O surdo vê, o surdo sente, o surdo pega. Então, assim, dentro da escola, por exemplo, quando você incentiva o surdo a tocar nas coisas, você faz com que ele tenha uma experiência concreta com as coisas. Ele pega ali o que é concreto. Você não deve apenas passar conceitos. Conceito, 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 conteúdo, conceito. Isso é fraco para ele. Apenas conceito, coisas abstratas, não. É importante que ele tenha essa experiência de entender, de tocar, de pegar, de ter o contato com as coisas. Esse contato para o surdo faz com que ele aprenda melhor. Ele precisa ter um modelo. Ele precisa desse modelo. Então, isso para ele é muito importante. E ele é capaz de compreender, claro, através do desenho, através da imagem. Isso auxilia o surdo nessa representação. Esse modelo para ele é importante. Veja, vou mostrar agora um PowerPoint para vocês, um vídeo falando a respeito desse conceito, desse trabalho na escola, como se dá, como a identidade do surdo vem aí ao longo dos anos sendo construída. E o surdo chega hoje com essa experiência de vida. Por quê? Quando nós pensamos assim, o surdo pensa, não sei, ele tem um pensamento escuro, talvez. Como seria isso? Como é o pensamento do surdo? Não, não é isso. O pensamento do surdo, no pensamento do surdo, surgem muitas ideias, pipocam muitas ideias. Ele tem vontade, assim, entre aspas, o pensamento dele é colorido, as imagens saem coloridas, há muitas cores, muitos balões na cabeça. Você acha que ele pensa assim, como se fosse um preto e branco, cinza na cabeça dele? Não, é um pensamento
colorido, é um pensamento visual, é um pensamento cheio de vontade, e você deve sim incentivá-lo a dar sinais das coisas, a perceber as coisas. Por exemplo, sinais icônicos. Sinais com ícones, por exemplo, quando você faz um sinal através, não sei, dando um sinal de ícone, por exemplo, como carro ou uma moto, por que que o sinal de carro é feito assim? Porque há um incentivo para que o sinal de carro ou de moto seja assim, né? Então, o sinal de carro é assim por causa do volante, o sinal de casa é assim. Por que que o sinal de casa é assim? Você vê que existe aí uma motivação. Por que que o sinal de árvore é assim? Ou então, quando uma folha da árvore cai, por que que nós podemos fazer assim? Você vê que tantos sinais podem ser feitos justamente pelo modelo daquilo que é visto, né? Como modelo daquilo que é expressado. Um copo, o beber água de um copo. Ou então, uma chuva, talvez. Um sol. Por que que o sol é feito assim? Entende? Existe uma motivação, existe um desejo, né? Quando você faz a sede, que a garganta está seca, né? Então, o sinal, ele vem de uma motivação, ele acaba sendo um ícone aí. E você percebe que é visual. Quando o surdo olha, ele logo percebe aquilo que você quer dizer através desse sinal. Bom, também, quando nós pensamos na vida do aluno surdo, nós pensamos como lá atrás foi e onde tudo se iniciou, onde ele mora, a família dele é ouvinte, a família dele é surda, como funciona? Por exemplo, no meu caso, a minha família toda era ouvinte. Eu era a única surda. Então eu ficava meio que sozinha, né? E assim, eu não tinha aquela troca que eu queria ter, eu não tinha aquele contato que eu queria ter, né? Tive muita dificuldade. E aí, como é que a gente faz com essa questão de contato? Como é que eu vou ter o contato com outras pessoas, outros surdos? É na escola. E na escola, quando eu estou, eu posso ter uma troca, ter contato com outros surdos. E às vezes eu não consigo me comunicar dentro da escola, porque eu preciso ter alguém lá dentro que seja responsável por esse ensino, para que eu possa aprender corretamente. Então é importante que o professor tenha a percepção do surdo. Quem é o surdo, essa pessoa surda dentro da escola? A pessoa surda. Que ela é diferente. O professor precisa saber. Não é um coitado. Não é um, poxa, ele não consegue, poxa, ele não sabe. Não. Ele sabe. E sim, ele consegue. Agora, o professor precisa, claro, ter a consciência de que é responsabilidade dele, professor, esse ensino. O professor precisa ter a consciência da importância de um ensino correto para o surdo. Ele precisa pensar em atividades, ele precisa pensar em como vai utilizar, não sei, a pintura, talvez, ou o teatro, ou atividades que façam com que ele se expresse melhor, que as ideias, coisas criativas venham dele. E aí a escrita, a letra? Não, talvez fosse melhor o ensino, essa expressão do surdo no papel, não através da letra, mas através de figuras, fazer com que ele use esse suporte. É importante que o professor o apoie nessa questão. O professor, por exemplo, aqui, né, da escola, do governo, é necessário com que tenha essa noção pedagógica desse incentivo no momento da formação. No momento, por exemplo, da ATPC, ele possa pensar sobre isso. Eu lembro que quando cheguei na minha escola, eu vi que todo mundo era ouvinte.
Aí eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer com essa turma toda ouvinte agora? Então eu pensei assim, bom, vou utilizar algumas estratégias. Eu pedi para a diretora se eu poderia utilizar algumas estratégias. Por exemplo, mudar a disposição da sala. Bom, a diretora diz que já que se entende de uma estratégia, de uma adaptação sua, né? Ela disse que podia, né? Então eu falei, ok. Então eu vou fazer a estratégia, vou utilizar aí uma estratégia na sala de aula e disse que ela logo veria o que eu iria fazer. Eu mudei a disponibilização da sala para U. E os alunos ficavam sentados, então, não assim, uns atrás dos outros, mas uns ao lado dos outros, né? Isso fez com que a sala, então, ficasse como o formato de U. Então, os ouvintes puderam perceber que eles conseguiam observar os outros alunos, né? E eles ficaram assim, mas por que exatamente de a gente sentar assim? Aí eu disse, veja, quando uma pessoa está falando, a outra pessoa consegue ver. Eu, por exemplo, professor, consigo ver a boca de todos os alunos. Quando os alunos estão sentados assim, meio que ladeando a sala, né? E é mais fácil para mim, professora, para ensinar. Então eu utilizava atividades, né, em papel impresso, também livros. Eu também utilizava livros porque é importante, claro, utilizar a lousa para eu escrever. Eu utilizava a lousa para escrever. Eu falava, agora nós vamos utilizar determinada coisa, sei lá, para estudar a literatura, para estudar alguma coisa, uma narrativa, ou alguma coisa assim, verbos, gramática e tudo mais. Dependendo aí, claro, do conteúdo que era necessário para o ensino. Mas essas estratégias, essa adaptação toda que a gente fazia era de extrema importância. E, na verdade, nós não podemos pensar apenas em acessibilidade apenas. Não. Como assim? O surdo tem sim o direito de ter acessibilidade. Isso é verdade. Mas a inclusão é necessária. Eu preciso sentir isso, colocar o aluno ali no meio dos ouvintes. Entende? Deixa eu falar para ela. Thalita, você quer falar? A gente vai apresentar o PPT número 15, que você mostra para os professores a importância de se trabalhar a imagem. Então a gente vai mostrar um pouquinho, os professores vão ver e depois você comenta sobre esse slide 15. Pode ser? Aproveita que tá vendo. Sim, tem uma atividade. Então, tem um filme no YouTube que eu encontrei sobre Tangram. Eu fiquei pensando em como poderia ser trabalhado o Tangram. Eu acho que vocês sabem, né, o Tangram. Então, é um vídeo, na verdade. E como eu poderia trabalhar, como eu poderia utilizar o Tangram. Aí eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer os recortes, né? Vou organizar os recortes e fazer com que os surdos trabalhem, sabe, com as formas como o triângulo, por exemplo. Quantos triângulos são necessários, quantos quadrados são necessários para fazer determinadas figuras. Vejam aqui, vejam aqui. Então, para fazer um animalzinho como um gatinho, ou de repente um coelho, ou um cavalo. Então, na utilização dessas estratégias, nós vamos mexer com cores, também com formas geométricas, figuras geométricas, com formas, né? Com várias formas. Então, nós vamos trabalhar com formas também. E como acontece? Com quantas formas eu vou trabalhar?
Quantas formas? Quantos triângulos? Quantos quadrados? Com quais cores? Quais animais? Quais são os sinais desses animais? Né? Eu vou fazer uma casa, não sei, uma família, um animal, uma árvore, não sei, talvez um leão, não sei. E você pode trabalhar ali com diversas estratégias. Nós vamos trabalhar com coisas visuais. Isso é muito importante. Então precisa desse apoio visual, desse suporte visual. Legal, Thalita. Legal, obrigado. Obrigado por essa explicação tão bem colocada. Talvez os professores agora consigam imaginar que essas adaptações são necessárias, desde a questão do mobiliário, da questão de onde esse surdo está sentado, de onde essa pessoa está posicionada, até estratégias simples de começar a trabalhar, por exemplo, um tangram para poder ensinar tanto os sinais dos animais, números ou figuras geométricas. E aí, a partir de todo esse contexto que você trouxe para nós, que dica que você daria para os professores em relação às adaptações de atividades, né? Além dessa questão de utilizar, por exemplo, as formas e os números, de que outras maneiras o professor pode adaptar esse material sem precisar de muitos artefatos, coisas muito difíceis, materiais muito diversificados? Tem outras estratégias que você julga necessária para esse momento? Precisa, na verdade, o professor precisa ter uma caixa, sabe? Não precisa ser com muitas coisas, uma caixa, você tem que abrir. Você não pode só pensar nessa caixinha fechada, você precisa ter criatividade, ter tudo, sabe? As aulas, tudo já programado dentro da escola. Você pode trabalhar com alunos surdos, como por exemplo, você está dentro da escola, então você pode trabalhar formas geométricas. Então, mas de que maneira você vai fazer essas formas? Através de figuras, de observação, sabe? No passeio dentro da escola, você desenvolve essa percepção, é como se abrisse uma janela. Você pode ver as formas ali, conversar com seus alunos. É como se você abrir a janela e mostrar para eles o mundo ali fora. Abrir a porta, que ela tem formas também. As cores que estão ali, de que forma ela abre, que forma ela vai fechar, se ela abre de correr, se ela abre normalmente. Tudo isso você pode ensinar para o seu aluno. Por exemplo, na minha escola tem flores, tem um jardim maravilhoso. Então eu gosto de trabalhar, eu uso também este jardim com os meus alunos. Ali na sala de aula, as nossas atividades, os nossos trabalhos, tem muitas coisas. Por exemplo, tem TV que você pode utilizar. Também você pode bater um papo. Também você pode trabalhar a questão de dobradura. Isso é muito interessante para o surdo. Fazer o chapeuzinho de soldado e fazer barquinhos e fazer diversas formas. Você pode trabalhar de diversas formas, porque, por exemplo, essa estratégia, ela não é única. Você vai utilizá-la de todas as formas com o surdo. Sabe, é a questão do concreto, de estar ali com a mão na massa. Ele precisa estar participando de verdade. Não pode ficar ali parado, sabe, sem atividade, sem material, só explicando a questão de conceito. Isso tem que mudar. Você tem que pensar, você tem que abrir a sua cabeça, os seus pensamentos. Sabe, você tem que dar asa à imaginação. Você não pode retrair isso no surdo. Você sabia, por exemplo, no PowerPoint, eu faço uns trabalhos de ensino também, de geografia. Ó, vê, por exemplo, percebe, ó, a posição da minha mão. O que você acha que é? O que parece essa posição de mão? Sabe, tenta perceber. Ela parece o Brasil. Sabe, está bem próximo, olha, imagina. Parece o mapa do Brasil. A Amazônia, o Acre, conhece?
Aqui os outros estados do sul. São Paulo ficaria mais ou menos onde? Mais ou menos nessa região. Tudo isso você pode trabalhar com o surdo e o seu aluno vai começar a desenvolver essa visualização. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul estaria nessa região. Então, o Brasil dá para você trabalhar. Então, parece, isso lembra bastante a configuração da minha mão. Sabe, você percebe, você consegue perceber isso? Então, o professor, ele precisa buscar formas, sabe? Sair assim, abrir os seus horizontes, sair dessa caixinha, não ficar dentro só, preso desses materiais fotográficos. Você tem que ir lá fora. Você, claro, vai usar tecnologia no celular, também pode usar, claro, sem dúvida. Mas você pode sugerir que o seu aluno faça fotos, que ele faça vídeos. São diversas formas, não precisa nada assim bem longo. Tudo bem resumido, sucinto. Sabe, por partes, isso é fundamental para a percepção do aluno surdo. Você vai ver o objetivo qual é, por exemplo, de como fazer ele entender. Esta é a importância do pensar, porque hoje o professor ele tem que se aproximar do seu aluno, ele precisa saber, ele precisa conhecer, não se afastar, porque o afastamento ela não gera comunicação. Aí você pensa, meu coração fica apertado, não, eu vou chegar perto dele, vou aprender também, vou ensinar. Não é sozinho, eu não faço isso sozinho. Você tem que estar ali com outras pessoas, né? Você tem que participar. Por exemplo, a língua de sinais são duas mãos, não é uma só. Então vocês têm que estar ali junto, entendeu? Caminhando junto. Então não adianta você aprender sozinho. Não adianta nada você ensinar sozinho. Ensinar para quem? Sozinho? Só você? 2, tudo bem? Não. Você precisa aprender a usar o nós, a ter força, a ter coragem. Você, professor, você consegue, você tem coragem. Então vamos nessa, experimenta, sabe? Usa o Instagram, usa as redes sociais, o Facebook. Tem muitas informações que você pode trazer para o surdo. Isso é muito importante, a internet está aí para ser usada. E vamos lá, junto com o seu aluno surdo. Você é capaz, professor. Então, porque vocês podem sim. Thalita, mais uma vez, muito obrigado. No começo da sua fala, você esclarece para a gente a importância de se utilizar nomenclaturas corretas, né? E aí, então, antes de qualquer característica, é uma pessoa com deficiência auditiva, então isso é bastante importante também para que os nossos professores comecem a se familiarizar com o uso de nomenclaturas corretas. E aí também, claro, você traz diversas dicas de várias disciplinas, né? Então a possibilidade de se trabalhar com arte, geografia, língua portuguesa, matemática, uma infinidade de possibilidades, desde que haja criatividade e força de vontade dos professores. Muito obrigado aí pelas suas explicações. A professora Doane vai fazer uma pergunta para você. Querida, adorando te assistir aqui, viu? Tá ótimo, parabéns. A sua fala é uma delícia, adorando mesmo. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre a Lei 14.191, que traz a questão das escolas bilíngues, né? Inclusivas e bilíngues para os surdos. Fala pra gente um pouquinho da sua opinião sobre elas, por favor. Então, eu já trabalho numa escola bilíngue, né, aqui em São Paulo. E é uma escola da prefeitura. Uma escola pública. E vocês conhecem a experiência do ensino bilíngue. Pensa agora, por exemplo, o governo de São Paulo tem algumas estratégias de como o surdo precisa de apoio, por exemplo. Então ele precisa trabalhar as duas línguas. De verdade, ele precisa trabalhar as duas línguas. A escola bilíngue, o ambiente dele
de construção da sua identidade enquanto cidadão surdo. Então, você precisa pensar na questão do ensino do surdo, mas no ensino bilíngue. Porque nós pensamos assim, bilíngue, o que significa esses dois? Ensino bilíngue é só ensinar Libras? Só português? Esses dois, está tudo certo? Não. Na verdade, nós temos que ensinar a língua de sinais e a estrutura da língua portuguesa. Nós temos que ensinar os sinais, de como ele utiliza a língua de sinais, a Libras. Nós precisamos ensinar a questão do ambiente onde ele vive, no ambiente de estudo do surdo. Então, ele precisa ter esses conhecimentos para que ele chegue que ele tenha vários caminhos. A questão do ensino bilíngue, ele precisa acontecer bem antes. O ensino bilíngue, ele é bem no comecinho, então é uma questão de troca. Eu sou professor, você é aluno, então você sabe, a questão do ensino bilíngue, então você já vem com o vocabulário já para a escola, vamos dizer assim. Então o ensino bilíngue é uma troca, Por exemplo, surdo e o professor, eu sou surdo e ela é professora, e ela é uma professora ouvinte. Então a minha cultura é diferente da cultura dela, é uma cultura de ouvintes e eu tenho uma cultura surda. Então vai haver aí um ensino bilíngue. Nós vamos transitar nessas duas culturas simultaneamente. É como se fosse um complemento da inclusão. Os dois caminham juntos, então eu tenho o meu jeito de aprender, ela tem o jeito dela de ensinar. Porque na verdade eu concordo, nós temos que lutar mesmo, sabe, pelos direitos do surdo, pela educação bilíngue, sim. Mas nós precisamos também reforçar muito a questão de startar isso, de começar, porque isso é muito importante que o professor tenha essa consciência. Professor-aluno, essa relação, ela tem que ser fortificada. O ensino bilíngue, como por exemplo, ele é focado para quem? Para quem ele é, onde a gente aplica. Você entendeu? É mais ou menos nessas condições. Ok? Pronto. Ela já terminou o slide dela? Então vamos lá. Ai, obrigada pelos esclarecimentos. Ótima as suas colocações. E, por favor, continue aí a sua apresentação. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, como o surdo ele consegue entender, porque, por exemplo, de repente, como acontece, eu comecei a perceber o quê? A ver o quê? O surdo, ele dá uma parada, né, na questão do vocabulário. Então, porque na verdade, às vezes parece que o surdo só conhece, só aproveita, sabe? E não pode. Então, por exemplo, como a menina, ele vê uma cadeirante, uma deficiente, aí eu penso assim, poxa vida, eu vou criar uma forma, sabe, de língua, a questão da língua, de acessibilidade, a importância também, porque às vezes a língua de sinais, por exemplo, ela é fraca, às vezes tem pouco, é muito básico, o vocabulário é muito pequeno na língua de sinais deste surdo. Então, esta é a minha responsabilidade de ensinar. Então, como eu vou fazer, por exemplo, você, professor, você descobriu que tem um aluno surdo que não sabe língua de sinais, não sabe língua portuguesa, não sabe se comunicar de uma maneira clara. Você vai fazer o quê?
O professor vai se acomodar e deixar isso para lá? Não pode, de jeito nenhum. Você precisa pensar, sabe, buscar formas, tentar de todas as formas para ensinar este aluno surdo. Então sempre você vai estar ali com oportunidades de ensino. Você pode fazer certo, você pode fazer errado, você aprende com os seus erros, mas sempre você tem que estar insistindo e nunca desistir, sabe? Claro, pode acontecer os erros, os acertos, mas isso vai depender muito. A dificuldade, o grau da dificuldade, tem que se pensar também a questão da língua, da família, sabe? Tem que haver essa troca também, essa possibilidade do uso da língua de sinais, porque o aluno, ele só usa aqueles sinais na escola. Tá, e tudo bem, ele consegue se comunicar, mas e em casa? Agora, por exemplo, com a Covid-19, essas dificuldades todas, muitos surdos, você sabe, por exemplo, estão imaginando como é esse sentimento de você ficar calado, surdo dentro de casa, sozinho, sem ninguém para conversar, não tem conversa de forma alguma ou a comunicação não flui. Por exemplo, o Instagram, a TV, sabe, todos ali com a língua oral. Como que o surdo se sente? Você consegue perceber isso? Ficar ali calado num mundo silencioso. Você precisa ver também, por exemplo, esse sofrimento do surdo. Tem que haver essa empatia também. Com a chegada da Covid, isso ficou muito forte, muito pesado, criou-se uma dificuldade terrível para os surdos, porque houve este afastamento, esse distanciamento social, e para o surdo o sofrimento, vamos se dizer, que foi muito mais. É um distanciamento muito maior, porque não acontece nada. Thalita, você traz aí algumas situações, né, desse momento de pandemia que você também participou enquanto professora, esteve auxiliando os seus estudantes na escola onde você trabalha. Traz também essa questão das mídias sociais, né, terem algumas adaptações, igual, por exemplo, no Instagram, tem a legenda, né, que aparece para os alunos que são alfabetizados ou que são surdos. E aí, dentro desse contexto de pandemia, de adaptação, de flexibilização e de inclusão dos alunos com deficiência auditiva, você, na sua experiência, utilizou alguma estratégia específica para incluir os alunos surdos na sua realidade, na sua escola? Por exemplo, na minha escola, nós usamos bastante o WhatsApp, né? E chamada de webcam, porque é muito importante. Pensa o quê? Vamos lá. O surdo, a dificuldade que se tem da escrita da língua portuguesa. Tem surdo que não consegue ler, não tem um pleno entendimento da língua portuguesa. Tem uma dificuldade terrível, então faço chamada de vídeo, eu chamo, ele atende, então flui a comunicação em língua de sinais. Aí você começa a conversar, oi, tudo bem, que saudade, você sumiu, por que você sumiu? Sabe, tudo pela chamada de vídeo. Aí a gente fala, por que você sumiu? Né? De repente você sumiu, então não tem letra, não tem absolutamente nada. Sabe, isso precisa trazer pra gente. Também, por exemplo, Facebook, na escola também, é muito importante. Porque ele lembra que eu expliquei, você lembra que eu expliquei a questão da imagem, das fotos e desenhos? Você pode estar postando ali no Facebook, aí chama, olha, vem ver, vem dar uma olhadinha, vamos fazer essa atividade que é muito importante. Tudo isso são estratégias, sabe? A chamada por vídeo, a questão do Facebook. Então eu vou fazer, por exemplo, uma videoaula minha. A minha aula é igual vídeo, sabe? É a mesma coisa. Eu vou fazer um computador, vou abrir lá o laptop, vou colocar minha webcam, vou sinalizar todo o conteúdo, vou usar o PowerPoint,
todos os slides certinho, organizá-los ali para a apresentação. Depois eu começo a gravar, porque nós temos que usar essas duas modalidades. Eu tenho que usar ali a imagem, né? Que às vezes fica muito ruim, que eu posso ampliar. E posso usar também essa estratégia com o aluno começar a conhecer a língua de sinais, para ele ter um vocabulário melhor, para ele conhecer também a língua portuguesa, ter percepção das coisas que são feitas, das estratégias, dos vídeos. Aí você fala, vem para cá, olha para mim, ó, vamos lá, preste atenção aqui. Então agora a gente vai fazer um trabalho assim, agora nós vamos fazer uma atividade dessa forma. Você conhece essa história dos três porquinhos? Você sabe, você tem que trazer para si, tem que fazer esta aproximação. Se o professor só coloca vocabulário, muito vocabulário, a questão só teórica, só uma coisa formal, é muito ruim. Então tem que ter uma aproximação mais informal, entendeu? Porque isso vai te capacitar. Só aquela questão formal de você terno e gravata, todo fechado, todo elegante, falando, não funciona dessa forma. Sabe, nós estamos numa sala de aula. Então, vai ali de uma maneira informal, trabalha o seu aluno, usa a língua de sinais, traz ele para si e traz ele para perto de você. Com certeza a comunicação vai fluir muito melhor. Sabe, eles são jovens, eles estão buscando, às vezes eles falam, deixa isso para lá. Mas a questão da língua é muito importante, essa aproximação. O surdo é muito curioso, ele busca conhecimento, ele tem vontade de aprender. Despertar a curiosidade dos alunos. Olha, Thalita, quanta riqueza na sua fala e na fala da Miriam, quantas contribuições vocês deram nessa formação para os nossos professores. Eu queria encerrar a nossa formação de hoje apresentando os seus vídeos, mostrando para os professores como é possível realizar todas essas atividades que você elencou aqui. Então o pessoal vai colocar o primeiro vídeo e a gente vai assistir juntos aqui para que depois você quiser fazer algum comentário de como foi o desenvolvimento de uma forma bem sucinta, tá bom?
Thalita, você pode repetir, por favor, a sua descrição que você estava comentando sobre o vídeo, porque a gente estava ali assistindo o material que você confeccionou, e agora se você quiser comentar um pouquinho sobre como foi essa confecção e o que você quis trazer ali nesse vídeo. Então, o objetivo qual é? É mostrar essas diferenças dos lugares, essas diferenças de casa, prédio, rua, de construções, de pessoas caminhando, sabe? Da sala de aula é muito diferente. Então você tem que mostrar ali árvores, a água, o rio, também mostrar os animais, os patos, todas as formas. Então nós temos um monte de coisas para se trabalhar. Os pássaros, as diferenças dos pássaros, o concreto. Legal. Agora tem outro vídeo? Legal. A gente vai apresentar o seu outro vídeo, Thalita. Ele vai ser inserido aqui, mas antes dele ser inserido, antes da gente apresentar, eu queria que você comentasse um pouco sobre eles. Você consegue comentar um pouquinho sobre os dois vídeos que você também indicou pra gente? Nós temos duas estratégias. Então, a primeira é a construção da identidade surda, é a questão do filme, que eu acho que o nome é O Silêncio dos Inocentes, porque, por exemplo, esse filme, ele é muito famoso. Ele trabalha a questão da história de uma mulher surda, que ela tem a percepção de que ela é diferente da família. A família é ouvinte, sabe? E essa menina, ela é surda. Então, esse primeiro filme, eu trabalho a questão da construção da identidade surda. E agora, o segundo filme é uma mulher lá dos Estados Unidos, uma mulher americana, que ela mostra pinturas, arte, mas de uma maneira diferenciada. Como? Você tem que olhar e perceber. Eu tenho algumas pinturas aqui, eu vou mostrar, olha. Essa pintura, esta arte dessa mulher americana surda, na verdade ela mostra a questão da sensibilidade surda, da curiosidade, da busca por conhecimentos, e como, por exemplo, esse sentimento que ela expressa nas cores dessa mulher americana, e ela mostra só cores pretas, vermelhas, amarelo e azul. Então, o surdo vai perceber o detalhe, é uma coisa assim, perceptível, de todas as formas dessa pintura, dessa artista, que eu gosto muito de usar essa estratégia, quando vou falar da construção da identidade, que eu acho muito importante. Legal, pode colocar as duas. Legal, Thalita, obrigado mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa TPC. Agradeço a diretoria de ensino de Suzano e a diretoria Leste 3 por ter emprestado vocês para uma formação tão boa e tão rica como foi essa que a gente acabou de ver. Gostaria que você, Thalita, se despedisse dos professores e quisesse dar um recado, deixar uma dica para os professores. É a sua vez de poder contribuir aí com o que você quiser com os nossos professores. Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz realmente, e eu gostaria de incentivar a você, professor, você, professora, que tem essa responsabilidade, que você é uma pessoa importante, você pode trabalhar na construção e no aprendizado da identidade do seu aluno surdo. Você, professor, professora, abra o seu coração, tenha vontade, se esforce, porque você é capaz. E junto nós podemos mais. Tchau, muito obrigado e boa sorte.
Obrigada, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. Miriam, por favor, querida, você pode se despedir, falar algumas palavras aqui para o nosso encerramento, por favor? Muito obrigado a todos. Obrigado de verdade. Eu estou emocionada pelo convite, que eu acho tudo isso muito importante. As pessoas estão me vendo, os surdos, também eu. Vamos mostrar, sabe, estar como protagonista e mostrar essa língua de sinais, essa emoção para todos os professores. Também um forte abraço e muito obrigado. O ano que vem estaremos aí de novo. Um abraço para vocês todos que nos viram. Tchau, gente. Eu amo vocês. Imagina, querida. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui para brilhantar as nossas ATPCs, né, com bastante representatividade. Muito obrigada mesmo. Jefferson, se despede? Pessoal, foi um prazer tê-los aqui, mais uma TPC de Educação Especial, com muita informação, muito enriquecimento para a prática pedagógica dos professores da sala de recurso. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa formação e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, pessoal! Tchau!